Fala rapaziada, beleza? Canal Festa na Favela, mais uma vez aqui trazendo aquelas notícias quentíssimas do Mengão, rapaziada. Hoje a gente vem só bater palmas, parabenizar todo o nosso elenco pela partida que a gente fizemos ontem contra o Chelsea. Um monte de gente aí falando, um monte de mimimi aí, sabe? Eu fiquei até tarde aí vendo todas as matérias de todos os repórteres falando sobre o Flamengo, sabe? Falando sobre a partida que o Flamengo fez. E vocês não vão acreditar. A gente vê pessoas, né? Repórteres brasileiros que são aquela síndrome de vira-lata, que os caras acham que a Europa é isso tudo, que a Europa tem um abissal de distância sobre o nosso futebol, e isso e aquilo. A gente só vê os caras enchendo a bola dos europeus, mano. Inacreditável isso. Eu tinha que colocar a cara dele aqui pra vocês verem, cara. O que esse cara falou, cara? O cara falou que o Flamengo e os times brasileiros só estão tendo uma boa performance, que os clubes europeus estão em final de temporada, cara. Os caras estão de férias. Olha só o absurdo que o cara fala, mano. Pô, então quer dizer que a gente aqui, quando a gente vai disputar o Mundial de Clubes, que a gente vai jogar lá contra eles lá, eles estão no meio da temporada dele lá, e a gente já disputou 80 jogos aqui, tá tudo certo. Eu não vejo ninguém falando sobre isso. Principalmente esse camarada que falou sobre isso aí. Eu não vejo ele falando sobre isso, ele falando sobre que o calendário brasileiro tem que mudar para poder ficar em pé de igualdade com os europeus. Eu não vejo, pô. Agora, quando é os europeus que estão nessa situação, pô, a gente tá levando vantagem com relação a isso? Pô, é brincadeira, né? Você ouvir um brasileiro falar sobre isso. Outra coisa que eu quero dizer também é com relação a esse Mundial de Clubes, cara. O Mundial de Clubes é muito mais do que futebol. O Mundial de Clubes é a FIFA lutando contra a UEFA. E nós estamos no meio disso. Estamos sendo usados para mostrar para o mundo que o futebol europeu não é isso tudo também não, que se falam por aí não. Eles têm uma boa liga lá na Premier League, legal, pô. Tem a Champions League, que é o maior campeonato de futebol. Pô, beleza, legal. Mas pega qualquer time aí e vem disputar a Libertadores, pô. Vem disputar a Libertadores aqui, pô. Para eles verem como é que funciona, pô. Mole, pô. Né? Melhores campeonatos, melhores campos, melhores isso, melhores aquilo, beleza, pô. Cabe a gente ter os melhores investimentos aqui para que a nossa liga, para que a nossa Libertadores consiga, né, tá avançando e melhorando cada vez mais em qualidade do produto, né, juízes e tal, não só a Libertadores, mas o Campeonato Brasileiro. Então esse Mundial de Clubes está mostrando muita coisa, mas eu vejo o Mundial de Clubes FIFA contra a UEFA, e nós somos usados para mostrar para o mundo que o futebol europeu também não é isso tudo que falam por aí não, que tem essa distância abissal entre os dois continentes, né, o continente sul-americano aqui e os europeus. Eu não vejo muito dessa forma não, porque quando coloca um pé de igualdade ali, a gente está vendo o que está acontecendo aí. E não vem falar para mim que eles estão em final de temporada, estão na desvantagem não, porque a gente sempre tivemos na desvantagem contra eles. Sempre tivemos na desvantagem contra eles. E a gente jogava 80 jogos para poder disputar um jogo contra eles lá, e eles na ponta do casco e nós fisicamente já muito abaixo. E a gente sempre fez jogo duro contra eles. Tendo em vista um ou outro jogo ali, o Santos, o Fluminense, né, que foram goleados na final. Mas tirando isso, meu amigo, a gente sempre fez jogo duro contra eles, pô. E agora que eles estão nessa situação, a gente vai ficar, porque eles estão em final de temporada, eles estão de férias. É por isso que os clubes brasileiros estão sobressaindo, porque estão fisicamente melhor. Pô, pelo amor de Deus, nós somos o país do futebol, pô. Nós somos a seleção mais vitoriosa do planeta. Nós temos os maiores jogadores, o maior número de jogadores com bola de ouro dentro de um país, pô. Pô, pelo amor de Deus, vocês querem ficar nessa mesmo de falar que o futebol europeu é isso e aquilo, pô. Pega o time do Chelsea ontem aí, vê quantos ingleses tinha no time do Chelsea, pô. Vê quantos sul-americanos tem lá, vê quantos europeus tem lá no time do Chelsea. Fácil, cara. Você pegar um time com dinheiro e você poder comprar quem você quiser, pô, é mole, cara. É mole. Mas quando se coloca de pé de igualdade, igual tá colocando, a FIFA tá colocando e mostrando pro mundo que os clubes sul-americanos têm a condição de bater de frente com os europeus, está mostrando pro mundo isso. E esse jogo contra o Chelsea ontem mostrou que o Flamengo tem sim um time que pode bater de frente com qualquer um. Meu irmão, eu tiro 5 clubes aí na Europa hoje, 5 ou 6 na Europa, que estão na primeira prateleira ali, que se pegar qualquer um sul-americano, consequentemente pode amassar. Pode, dependendo das condições, do tempo do jogo, dependendo das condições físicas, pode. Mas não vai ser essa moleza toda também não. Só tiro 5 ou 6 ali, pô. Vou na Espanha, pego o Real Madrid e Barcelona. Vou na Inglaterra, Liverpool, Manchester City. Pra mim, são os dois de lá. Né? Posso até botar aí o Arsenal, que brigou até o final, mas corre, mas não chega. O próprio Chelsea ganhou aí campeonato de segunda divisão que eles disputaram aí, ganhou, não está na primeira prateleira da Europa. Então na Premier League ali eu tive os dois. O Manchester City e o Liverpool, que é o atual campeão. Vou na França, pego só o Paris Saint-Germain, não tem mais ninguém. Vou na Itália hoje, só a Inter de Milão, que
tomou aquele apavoro aí na final. Rapaziada, o restante, nós bate de frente com qualquer um, pô. Qualquer um, pô, nós bate de frente com qualquer um. Aí vendo as matérias aí de ontem pra hoje, algum, pô, tá de sacanagem. Um português lá falar, que os times brasileiros estão se achando. Os times brasileiros estão se achando. Porque pegou o Palmeiras, pegou o pior Porto de 40 anos. E o que o palmeirense tem a ver que o pior Porto de 40 anos está disputando o Mundial de Clubes? E o que tem a ver, meu amigo? Que é o pior de 40 anos. Tô nem aí, pô. Palmeiras passou por cima do Porto, pô. Não ganhou o jogo por detalhe, mas passou por cima, pô. Aí pega o Fluminense, pegou o Borussia. Todo mundo falando na imprensa, falando que o Fluminense ia ser amassado, que o Fluminense é isso, que o Borussia chegou na final da Champions, que não sei o que, papapá. Fluminense amassou. Fluminense botou a Borussia no bolso. Por detalhe do futebol, o Fluminense não ganhou aquele jogo. Bola do jogo estava no pé do Everaldo. Uma decisão errada ali, ele não fez o gol. O Fluminense botou o Borussia no bolso, pô. E eu vou te falar, sinceramente, torci pro Fluminense pra caramba. Mas dos quatro ali, eu acho que o Fluminense está um pouco abaixo. Em termos de elenco, eu acho que o Fluminense hoje está um pouco abaixo dos outros três. Flamengo, Palmeiras, Botafogo. E o Fluminense veio um pouco abaixo. E o Fluminense apavorou com o Borussia, pô. Apavorou o Borussia, botou no bolso. Essa é a minha opinião, tá? Aí pega o Botafogo e o PSG. Ah, o PSG tá na ressaca, porque foi campeão da Champions, que não sei o quê, e papapá, e ppp. E aí, meu amigo? E aí? Botafogo armou um plano de jogo, meu amigo. Foi lá, fez o gol e acabou o jogo, pô. Acabou. Acabou, segurou os caras, mano. Cadê o melhor time da Europa? Que é isso, que é aquilo, que ppp? Cadê? Cadê, mano? Cadê? Os caras não conseguiram passar pela defesa do Botafogo, pô. Que não é esse espetáculo todo que a gente conhece aqui do Campeonato Brasileiro. Não é essa Brastemp inteira. E os caras não conseguiram passar, mano. O Botafogo fez um jogo impecável, pô. Fez história. E aí? Será que tem mesmo essa disparidade de europeus e sul-americanos? Será que tem mesmo? E esse campeonato a gente está provando para todo mundo. Cara, a gente não está tão longe deles não, pô. Eles podem ter bastante investimento, eles podem ter uma liga forte, eles podem ter o campeonato lá, né, Champions League, mais organizada, com mais coisas. Mas, irmão, a gente não fica para trás deles em nada, não. Quando bate de frente, vocês estão vendo aí, pô. E o Flamengo fez esse jogo contra o Chelsea aí, que amassou o Chelsea do começo ao fim, pô. Me fala qual foi a oportunidade de gol do Chelsea clara. Qual foi? A única que teve foi o Wesley, cara, que errou. O Chelsea não criou nada no jogo, nada. O Chelsea não viu a cor da bola, mano. O Chelsea não viu a cor da bola. Aí sabe o que eu ouvi falar? Outra coisa também que eu vou falar aqui sobre o jogo do Botafogo. Sabe o que eu ouvi falar? Eu ouvi, olha só, mano, como é que os caras têm síndrome de vira-lata. Jornalista dizer que o PSG entrou somente com 5 titular contra o Botafogo. Somente com 5 titular contra o Botafogo. Beleza, pô. Pode ter entrado com 5 titular. Mas depois que eles viram que o caldo estava entornando, botou todo mundo. Botou a tropa toda, pô. Mas o caldo já tinha entornado, filho. Já tava com 1x0 Botafogo. E aí? Botafogo não quer saber de nada não. Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain, mano. O campeão da Europa. O campeão sul-americano ganhou do campeão da Europa, pô. E aí? Mano, quando bota em condições iguais, tem essa não, mano. Os times sul-americanos vão pra dentro, pô. Não tem essa. Aqui o buraco é mais embaixo, irmão. Pode falar o que quiser. Pra mim, o Botafogo fez um partidaço. Ah, fez o gol e recuou. Pô, tá de sacanagem, tá pegando o melhor time da Europa, pô. Bateu em todo mundo. Quer partir pra dentro dos caras? Tem que fazer o que o Botafogo fez, pô. O que o elenco do Botafogo oferece pro treinador é aquele tipo de jogo, pô. Não é um tipo de jogo que o Botafogo vai propor o jogo contra o Chelsea. O elenco do Botafogo não é pra isso. Contra o PSG, não era pra isso, pô. O elenco do Botafogo, o Botafogo tem hoje nas mãos, os jogadores que tem lá, né? Pode chegar investimento, pode chegar, a janela vai abrir aí agora mês que vem, pode trazer mais jogadores, mas os jogadores que tem no Botafogo hoje era para aquele tipo de jogo, pô, para aquele jogo específico, de jogar com uma bola, fazer um gol, se fechar e acabou o jogo, furar a bola, como a gente diz na gíria do futebol. E foi o que o Botafogo fez, pô. Era o que estava palpável, o que estava plausível na mão do Botafogo, e aconteceu da forma que o Botafogo queria, pô. Acabou. E você acha que isso tá errado? Não tá errado, irmão. Ah, porque o PSG só botou 5 titulares, problema deles, pô. O Botafogo não tem nada a ver com isso não, cara. O Botafogo foi lá e fez o que tinha que fazer. E parabéns ao Botafogo, pô. Parabéns ao Fluminense. Parabéns ao Palmeiras, que atropelou o Porto, só não ganhou por detalhe.
Então, nossos times sul-americanos, principalmente os nossos brasileiros, meu irmão, tá mandando muito bem. Outra coisa é você aí, ó, que torce para outros times aí, fica torcendo contra. Beleza, a gente entende, pô. Mas agora os quatro brasileiros que estão disputando esse Mundial de Clubes, ninguém tem que torcer contra ninguém não, pô. Nem flamenguista torcer contra o Fluminense, nem o Fluminense torcer contra o Botafogo, nem o Botafogo torcer contra o Palmeiras, porque lá a gente estamos representando o futebol brasileiro. Lá nós somos o Brasil, lá nós somos os sul-americanos contra os europeus, pô. Porque Boca e River não está em condições de igualdade em termos de em termos financeiros mesmo, de poder trazer bons jogadores igual tá os times brasileiros hoje, pô, na questão financeira. Hoje a questão financeira dos times brasileiros era totalmente diferente da questão dos argentinos, pô. Mas onde eu torci pro Boca, pô, Boca e Bahia, pô. Tava 1x0 Bahia, o Bahia tava achando que ia passar por cima do Boca, pô. E o Boca não é nem isso tudo, né? Não tá nem com um time bom, não é os melhores de Boca Juniors que a gente tem visto por aí nos últimos 10 anos. Né? O Boca tá passando por uma questão financeira muito grande, não tem poder financeiro para poder investir no time, igual os times brasileiros, mas fez um partidaço também ontem contra o Bahia, pô. Não arrumou nada o Bahia, pô. Quem achava que o Bahia ia passar por cima do Boca se enganou também, pô. E o Boca não é esse time todo, tá entendendo? O Boca não se classificou para Libertadores, pô. Nem tá disputando a Libertadores. Então, assim, você vê que a disparidade não é tão grande assim. Não é tão grande assim. Pra gente ficar pelando o saco dos caras, mano. Não é tão grande. Entendeu? Aí você tem jornalista brasileiro que fica aí, mano. Sabe? Passando pano nos caras, achando que os caras sempre são melhores que nós. A síndrome de vira-lata que o povo brasileiro tem, pô. Então eu deixo aqui a minha opinião. Tô torcendo por todos os times brasileiros. O dia que a gente bater de frente lá, que isso pode acontecer, bater brasileiro com brasileiro, aí eu vou torcer pro meu e vocês torcem pro de vocês. E vai ganhar o melhor. Enquanto isso não acontece, pelo menos as 4 torcidas que estão disputando esse Mundial lá, ninguém tem que torcer contra ninguém não, pô. A gente tem que se apoiar, pô. Porque é o futebol sul-americano. Nós estamos representando não só o Brasil, não, pô. Nós estamos representando o futebol sul-americano contra os europeus, pô. Que se dizem ser o melhor do planeta, pô. Quando na verdade não são, pô. Só que a mídia coloca como se eles fossem, pô. E a gente aceita isso. Porque não tem um nível de enfrentamento. A gente não disputa os mesmos campeonatos que eles disputam. Eles têm uma elite lá, que tem 5 ou 6 clubes que eu já citei aqui, que beleza, a gente entende que realmente esses clubes aí, os caras estão em outro patamar, pô. Sabe? Estão praticando outro nível de futebol, pô. É o Real Madrid, é o Barcelona, o próprio PSG que foi campeão da Champions. Aí você vai ali na Inglaterra, tu pega o Liverpool que foi o campeão da Premier League. Tem o Manchester City que não está passando um bom momento. Vai na Alemanha, tem o Bayern. E só, mano. É essa prateleira aí, ó. O resto, pra baixo, ô parceiro, nós bate de frente com qualquer... Hoje, com os investimentos que tem nos clubes brasileiros, nós bate de frente com qualquer um desses, pô, pra baixo. Tirando o Real, Barcelona, tirando o Manchester City, Bayern de Munique, PSG e Liverpool, esses 6 times aí, nessa prateleira, beleza, estão um pouco à frente. Mas o restante, mano, a gente bate de frente com qualquer um hoje, pelo menos esses 4 que estão disputando o Mundial lá, joga de igual para igual com qualquer um e com chance de ganhar e amassar qualquer um deles, pô. É o que tá acontecendo aí, pô. Quem não tá nessa prateleira que eu citei aqui, abaixo, nós pega qualquer um, pô. Em condições de hoje, que tá tendo no Mundial de Clubes lá, a gente pega qualquer um, pô. Eu tô doidinho pro Benfica se classificar em segundo colocado lá pra gente pegar o Benfica, pô. Que tem um monte de português falando um monte de besteira, pô. Um monte de português falando um monte de besteira. Que eles que revivaram o futebol nacional do Brasil, que o futebol brasileiro estava esquecido, que não tinha treinador, que não tinha nada, que eles vieram pra cá. Pô, mano, beleza. A gente entende. Vocês vieram pra cá, realmente somaram, pô. Foi a única vez que vocês vieram pro Brasil e somaram alguma coisa aqui, pô. Deixaram alguma coisa de legado pra nós. Porque vocês só usurparam o nosso país, sempre foi assim, pô. Vocês sempre vieram aqui, tiraram o melhor e levaram. Sempre foi dessa forma. Agora vocês retribuíram com alguns treinadores de vocês. Não vou nem entrar nesse assunto de história do Brasil, não. Tá? Que a gente foi roubado por vocês, não. Vocês sempre roubaram a gente. Não vou entrar nesse assunto, não. Mas hoje vocês retribuíram com alguma coisa. Pô. Trouxeram alguns portugueses pra cá, JJ, o Abel Ferreira, o que foi técnico do Botafogo. Trouxeram pra cá, deixaram um legado aqui pra gente. E sobre esse legado aí a gente aprendeu que realmente nossos treinadores teriam que evoluir. E estão evoluindo. E hoje a gente tem um treinador nacional com pensamento europeu que faz um time como o Flamengo jogar melhor que os europeus, pô. Então, obrigado pelo legado que vocês deixaram. Mas agora falar que o futebol de vocês é melhor que o nosso, vocês estão de brincadeira, pô. O futebol português é melhor do que a nossa liga aqui, o campeonato português é melhor do que o campeonato brasileiro, vocês estão de sacanagem. Estão de brincadeira.
Porto e Benfica hoje não entrava nem na zona de classificação para Libertadores, pô. Esse time do Porto e do Benfica que tá jogando aí, não entrava nem na classificação para Libertadores jogando no Campeonato Brasileiro. E se bobear, ia brigar para não cair, pô. Para vocês verem como que tá o nível do nosso futebol brasileiro aqui. Ainda tem um monte de jornalista que fica falando um monte de besteira, pô. Mas tá tranquilo, a gente entende. A gente entende essa síndrome de vira-lata aí, que sempre do vizinho, a grama do vizinho sempre é melhor que a nossa. Mas beleza, mas agora os 4 que estão lá, as 4 torcidas dos times que estão lá, não tem que ficar um torcendo contra o outro não, pô. A gente tem que se apoiar, pô. Porque a gente está representando um continente, não estamos nem representando só o Brasil, estamos representando um continente. E reavivando a chama do futebol brasileiro e mostrando para o mundo que ainda somos o melhor futebol do mundo. Quando se coloca em condições iguais ou parecidas com o europeu, nós ainda somos o melhor futebol do mundo. Se a gente não fosse, a gente não era o maior exportador, não tinha jogadores brasileiros em todas as ligas do mundo. Então o nosso produto ainda é bom. O que faltava era a mentalidade dos treinadores para poder a gente se equiparar ao técnico dos europeus. Porque o talento do futebol, meu amigo, isso aí ninguém vai tirar de nós não. Nós somos a seleção com o maior número de troféus de Copa do Mundo e somos o país com mais bola de ouro do planeta, você. Então isso aí ninguém nunca vai tirar de nós. Valeu, portugueses. Não, rapaziada, não vamos estender muito no vídeo não, mas só um assunto aqui que eu vou falar sobre UEFA e FIFA. Vocês sabem que tem essa guerra entre UEFA e FIFA. O que a FIFA está fazendo, colocando o Mundial nessas condições e nesse momento, é justamente para expor ao mundo que o produto da UEFA não é tão bom quanto eles falam que são. E está usando nós, sul-americanos, para provar isso. Porque no planeta, o único continente que pode bater de frente com os europeus somos nós, irmão. Então a FIFA reconhece isso e é por isso que ela colocou esse Mundial de Clube estrategicamente agora, nesse momento, que a gente está na ponta dos cascos e eles estão em final de temporada. E é por isso que eles querem acabar com o Mundial. Eles não querem o Mundial. Vocês não estão vendo as matérias, não? Eles não querem mais disputar o Mundial, não, pô. Para eles esse é o último Mundial. Mas a Espanha já quer levar o Mundial para lá. O Brasil já se candidatou para trazer o Mundial para cá. Então esse é o primeiro de muitos. Mas os europeus não querem mais disputar, não. Tá bom? Por quê? Estão sendo expostos para o mundo inteiro que o produto deles não é tão bom quanto eles vendem. E que a gente fica comprando essa ideia achando que realmente o produto deles são os melhores do mundo. Então fica aí, pega essa consciência aí. Rapaziada, vamos torcer para os nossos times, vamos torcer para os times sul-americanos, para a gente desbancar esses europeus aí. Esse é o meu recado para todos vocês, para todas as torcidas. Lógico que tem aquela rivalidade, mas enquanto a gente estiver lá no Mundial, enquanto a gente não bater de frente lá no Mundial, se isso acontecer, aí cada um torce pro seu. Enquanto isso, vamos dar forças para os caras que estão lá, mano. Porque só a gente sabe o quanto é difícil estar lá. Com tudo, né, que envolve, que a gente já falou aqui nesse vídeo. Então, rapaziada, vamos se apoiar. E espero que o Fluminense hoje faça uma boa partida e saia também ali grandão em primeiro colocado do grupo, primeiro colocado da chave, para ficar todos os brasileiros em primeiro lugar da chave, para mostrar para o país, ó, aí, ó, o Brasil aí. Isso aí é o Brasil, pô. E aí, meu amigo, nas oitavas, venha quem vier e vamos para dentro. Tamo junto, rapaziada, um forte abraço, esse é o vídeo de hoje. Festa na favela por aqui. A gente não tem feito muito vídeo, né, pela vida corrida que a gente tá tendo aqui, mas aí sempre que a gente tem um tempinho, a gente tá gravando alguma coisa aí. E espero que vocês gostem, deixe comentário de vocês aí, a gente vai discutir, quem sabe a gente traz essa discussão pro próximo vídeo. Tamo junto, um forte abraço, vamos esperar o Fluminense mais tarde aí, torcer pro Fluminense e pro Flusão, poder fazer uma boa partida, sair com a vitória e sair em primeiro lugar do grupo também. Tamo junto, rapaziada, forte abraço pra todo mundo aí.